Nós estamos conversando hoje sobre economia ambiental. Conosco, o Daniel Tá. Daniel, quais são as funções, quais são os trabalhos realizados por um consultor na área de economia ambiental? A economia ambiental ela tem muitas utilidades. A principal delas, eu acho que é o auxílio que ela pode dar na tomada de decisões. Existem algumas outras, por exemplo, para você medir danos ambientais, para você mensurar compensações ambientais para desenvolvimentos, tanto desenvolvimentos em áreas sensíveis ou para compensação ambiental causada por danos como o Deepwater Horizon, que está vazando óleo Que no Golfo vai do causar México. danos ainda por muito tempo, né? A economia ambiental vai estar com certeza nas headlines americanas por causa disso. Quando chegar essa decisão de quanto cobrar e para quem pagar e por que pagar essas quantias. Mas eu focaria mais, o que eu acho mais importante da economia ambiental, a contribuição maior que ela pode dar é justamente no auxílio da tomada de decisões. Através de ferramentas de valoração, técnicas de custo-benefício, de análise estendida de custo-benefício, em que você internaliza a externalidade negativa e você consegue transmitir, você consegue dotar o tomador de decisões de um ferramental fantástico em termos de consideração do meio ambiente. E nesse sentido, o papel do consultor é justamente auxiliar o seu contratante, seja ele uma ONG, governos ou mesmo empresas privadas, a achar essas externalidades, mensurá-las adequadamente, que é uma dificuldade muito grande, embora existam várias técnicas de valoração. É difícil porque você está tratando com custos que não têm um valor de mercado necessariamente, senão eles já estariam dentro do sistema econômico e a alocação própria do mercado já teria mais ou menos resolvido o problema. E depois dessa mensuração, auxiliá-lo na tomada de decisão do melhor caminho a seguir. Então é um árduo trabalho, mas é um que De tem uma grande convencer e fazer compensação. essas pessoas perceberem o valor, né? Exatamente. Daniel, qual a situação do Brasil hoje em relação à economia ambiental e do mundo de um modo geral? Quais são os países que se destacam em relação ao assunto? Bom, sem dúvida, quem mais se destaca em relação ao meio ambiente, incluindo a economia ambiental, são os países europeus. Eles estão bem à frente, talvez por cultura, talvez por serem países menores, que a decisão é mais fácil de ser tomada. Eles têm, enfim, várias particularidades, mas eles sem dúvida estão na frente. Eles estão hoje em dia na Holanda, por exemplo, você já tem uma obrigatoriedade de análises econômicas de viabilidade para projetos grandes que levem em consideração as externalidades a serem geradas. Isso é um super avanço e está alterando radicalmente algumas decisões, provando que essa internalização das externalidades está gerando seu efeito em transformar o meio ambiente nessa variável capitalista que consegue ver o real valor de escassez daquele recurso natural. Os Estados Unidos está tendo um movimento interessante de bottom-up, onde vários empresários estão vendo oportunidades de negócio e a partir disso estão criando mudanças que a legislação não está ajudando. E o Brasil, eu acho que ele ainda está um pouco para trás nesse processo todo, como é natural. Mas a gente tem que correr atrás rápido, porque os nossos recursos naturais são os nossos bens mais valiosos. Não só o Brasil, mas outros países dependem também dos nossos recursos, né? Nós temos uma Amazônia a preservar, né? Afinal de contas. Exatamente. Se o lago de Itaipu já mudou o clima do sul do Brasil, imagino que a Amazônia não pode fazer com Pelo o clima todo do mundo, o né? mundo todo, né? Empresas, governos, organizações, o que elas podem fazer, como elas devem tratar essa questão da economia ambiental? Eu vou pegar um gancho que ocorreu recentemente no Brasil para responder essa pergunta, que é a famosa usina hidrelétrica de Belo Monte. O que aconteceu com Belo Monte? Várias análises, cada uma sob a sua ótica. Os antropólogos dizendo que isso é um crime, existem índios, tribos que não estão acostumados ao convívio, etc, etc. É, os cientistas da Terra, biólogos, geólogos, assustados, horrorizados, porque realmente vai ser um crime ambiental acabar com a volta do Rio Madeira e etc. E, por outro lado, você tem tomadores de decisão, o governo e empresas privadas interessadas na exploração daquele potencial energético, olhando os seus custos e benefícios privados. Eu vou investir tanto, vou ter tanto de retorno, o preço da energia está tanto, o Brasil precisa crescer tanto, essa demanda vai vir, etc. O que faltou nesse meio do caminho todo foi uma análise de cunho
de cunho da economia ambiental. Você conseguir colocar todos esses interesses num mesmo nível. Isso é super difícil de fazer, você não faz sozinho, um consultor com um computador. Você faz com diálogo, você faz com debate, você faz com pesos, ponderações, mas você tenta trazer, mensurar quanto vale aquela volta. Como que você analisa o impacto dessa construção? Eu não fiz essas contas, mas eu intuitivamente diria que ele é altamente negativo. Existem várias outras alternativas de suprir a mesma quantidade de energia. De outras maneiras, muito menos impactantes. E isso não está na conta, justamente porque você está olhando Claro, tem muita gente que argumenta, e estão corretos ao fazê-lo, que o processo de licenciamento ambiental alterou radicalmente a usina. E diminuiu o tamanho do lago, enfim, mitigou alguns impactos no próprio desenho da usina. Ok, isso é muito válido, isso é extremamente válido, mas ele não atingiu o âmago da questão, que é o seguinte: existem outras alternativas, o custo desse povo que vai ser realocado, dessas espécies que talvez sejam extintas, isso não está na conta. A economia ambiental já tem ferramental suficiente para colocar isso na conta. E dizer, olha, o custo de implantação é X, o custo ambiental é Y. Somando esses dois, ele é um pouco maior do que os benefícios, ou ele é um pouco menor, enfim, a resposta eu não tenho. Mas você consegue, ao menos, considerar na mesma base, no mesmo set de tomada de decisões alternativas, que não foram postas na conta. E a usina vai ser construída atropelando a visão de antropólogos e etc, etc. Vamos ver no futuro, né, como vai ficar essa questão. Daniel, como é possível alcançar o verdadeiro desenvolvimento sustentável? O verdadeiro desenvolvimento sustentável, na minha opinião, só vai ser conseguido quando a gente parar de tentar crescer a todo custo, independente do porquê e para onde esse crescimento está nos levando. O crescimento econômico sempre foi tratado como um mal necessário, digamos, para cuidar, para resolver o problema da desigualdade social, para desenvolver qualquer tipo de problema gerado pelo crescimento, é automaticamente diagnosticado e curado com mais crescimento. E esse crescimento ele tem que ter limites, até porque existem vários estudos de felicidade, de welfare, no sentido maior da coisa, de educação, de se sentir bem, de poder criar os seus filhos, de segurança, que não entram na conta do PIB. Por exemplo, o desastre americano vai aumentar o PIB americano, porque ele está mobilizando N pessoas, N equipes de resgate, de contenção do óleo, está sendo mobilizado mundos e fundos para conter o vazamento do óleo. Isso vai aumentar o PIB americano. E é um desastre ambiental, um dos piores que já ocorreu. E o PIB ele tem essa fragilidade, ele não serve para medir felicidade, melhoria na qualidade de vida, ou qualquer coisa subjetiva, que é o que realmente importa. O grande problema é que, ao ser subjetivo, é difícil de ser mensurado, e o PIB acabou virando um substituto dessas medidas reais. E ele tem que deixar de ser, ele tem que ser visto como o que ele é. Tudo que foi produzido vezes todo o seu custo durante um ano, esse é o PIB. Divórcio entra no PIB. Divórcio diminui felicidade. Acidente de carro entra no PIB. Entendeu? Esse tipo de Talvez coisa. Seria a hora de rever esses conceitos, Exatamente. essa forma de mensurar. E só para finalizar, a China calculou, em 2005, ela fez um cálculo do seu PIB verde, que seria o PIB chinês, descontando essas variáveis de destruição ambiental. Por exemplo, poluir um rio, quanto custaria para despoluir este rio? Esse tipo de conta foi feita. E em 2005, o resultado do crescimento do PIB chinês teria que ser reduzido em 3%. Em algumas províncias, porque o PIB, em algumas províncias da China, o crescimento econômico teria sido negativo. São províncias dotadas de vários recursos naturais que estavam sendo explorados ao limite. Então, esse tipo de visão, esse sim pode levar realmente ao desenvolvimento sustentável. Daniel, infelizmente nosso tempo é muito curto, mas eu agradeço muito por você vir aqui hoje falar conosco sobre um assunto tão importante que é a economia e a economia ambiental. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. O prazer foi todo nosso. E você que está nos assistindo, não saia daí. A gente vai fazer mais um pequeno intervalo e voltamos já já.
única escola de negócios do Paraná que está no ranking dos melhores MBAs do Brasil, tanto em 2008 quanto em 2009. Se você respondeu é a Estação Business School, é porque já conhece a Escola de MBAs do Paraná. Acesse www.estaçãopr.com.br e conheça as 14 áreas de MBA, oferecidas para você diferenciar-se no mercado. Estação Business School. Os líderes formam